Boa noite, meus irmãos. Estamos todos nós reunidos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, quinta-feira, às 19h40, para mais uma reunião pública. E as nossas reuniões públicas de quinta-feira giram em torno de temas de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos receber na nossa casa a nossa querida irmã Jaqueline Brick, que fará o estudo para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ela vai conversar conosco sobre o item 4 do capítulo 16, que tem por subtítulo Jesus em casa de Zaqueu. Então, um tema muito interessante. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra pública, nós vamos fazer a leitura do preparo e a nossa prece inicial. O preparo é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E a lição de hoje é a lição número 8, que tem o seguinte texto: cada um de nós é responsável por seus atos. Por que vai desanimar pelo que os outros fizeram a você? Que tem você que ver com isso? Siga à frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue sem desânimo, porque você é o único responsável por seus atos. Então, nesse momento, depois dessa importantíssima mensagem de Pastorino para todos nós, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar no Pai Criador, no Mestre Jesus, nos amigos espirituais, solicitar ao Pai a sua bênção para os nossos lares, para as nossas casas espíritas, para cada um de nós, para nossos familiares e amigos, não esquecendo, é claro, de todos aqueles nossos irmãos que possam estar em sofrimento, não importa em que local estejam, não importa se são encarnados ou desencarnados. Senhor, tem piedade dos vossos filhos que estão em sofrimento. Mas também não podemos esquecer de agradecer, sempre, sempre. Agradecer ao Pai, agradecer a Jesus e agradecer a essa espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, nos inspira e nos auxilia na nossa caminhada. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que do alto se derramam sobre cada um de nós, te pedimos, Pai, com muito amor e carinho, que nos permita iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei anteriormente, nós estaremos hoje com a nossa irmã Jaqueline Brick para fazer o estudo da nossa palestra pública. Eu acho que a nossa irmã Jaqueline, ela teve algum probleminha que eu acho que ela caiu, tá? Mas ela com certeza já está voltando. Então, enquanto a nossa irmã Jaqueline, ela deve estar retornando, que deve ter tido um probleminha da internet, nós vamos ler o item 4, que é do estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 4. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E no item 4, que tem por título Jesus em casa de Zaqueu, nós vamos fazer a leitura. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão. Por ser ele de estatura muito baixa,
Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto olhar e, vendo, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Então, agora eu vou pedir à nossa irmã Jaqueline para ela ligar o microfone dela e iniciar o estudo. Eu acho que... Vocês estão me ouvindo bem? Faz sinal aí positivo, Ana Constantino, está me ouvindo bem? Então tá. Então vamos esperar a nossa amiga ligar aqui o microfone, que ela disse que ela estava aqui, vamos ver. Ela não está conseguindo entrar. Jaque, faz o seguinte, se você não tiver me ouvindo, não tiver conseguido entrar, você sai e começa de novo. Entrei, gente. Poxa, desculpa. Não sei o que aconteceu. Já Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Jaque, você tem até 8h35 para fazer a sua exposição, tá bom? Tá bom, gente. Desculpa. Foi. Nada, faz parte. Muito engarrafamento em si mesmo. Pode ouvir, minha amiga. Que Deus te abençoe, te inspire. Obrigado, gente. Boa noite. Desculpe aí as confusões. Peço desculpa também pela qualidade do vídeo, mas eu estou com um probleminha na minha câmera e ela não está realmente muito boa, não, tá? Então, vocês desculpem a qualidade do vídeo. Mas se vocês estiverem me ouvindo bem, é o principal. Então, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente ter a oportunidade, né, de fazer um estudo mais aprofundado do Evangelho. Ainda mais quando a gente percebe que cada vez que a gente é convidado a fazer um estudo, ele realmente é para a gente, né? Principalmente para nós. E esse estudo ele está no capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que nos coube de estudo é o item 4, que é Jesus em casa de Zaqueu. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria, na verdade, de começar esse nosso estudo com uma poesia. Essa poesia é pelo espírito Júlio Diniz, está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e ela se intitula O Esposo da Pobreza. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonar a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai aos céus sem a bondade,
que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições. Vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham, os celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza. Tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Essa poesia me causa até muita emoção, porque Francisco de Assis é um dos maiores exemplos que nós temos referente ao estudo desta noite. Né? O esposo da pobreza se desfez de todos os seus bens para seguir a Jesus. Então, o nosso convite inicial para o nosso estudo é termos ouvido de ouvir este chamado de Jesus. Este chamado que Zaqueu, antes mesmo de encontrar Jesus, já havia ouvido. E nós vamos agora entrar um pouco mais nos bastidores deste momento registrado, desse encontro entre Jesus e Zaqueu. Nós sabemos que Jesus nada escreveu, na verdade, que tudo que nós temos registrado foi através dos apóstolos, né? Mas que, na verdade, nada do punho de Jesus, né? Mas tudo que ele passou, tudo que ele ensinou, todos os detalhes, nós temos, sim, registrados na espiritualidade. E, através da psicografia de Chico Xavier também, o espírito Humberto de Campos vem nos trazer, no livro Boa Nova, os bastidores desse encontro de Jesus. Né? Vem nos mostrar mais a fundo esse ensinamento. Né? Os ensinamentos, na verdade, que são variados, que contém esse encontro, que é um pequeno trecho do Evangelho, né? Do item 4, é um pequeno trecho, que só está no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 10, no capítulo 19, itens 1 a 10. Não está em outro evangelho, só está no Evangelho de Lucas. Mas Humberto de Campos, né, vem trazer para nós o que aconteceu, né, em detalhes, né, naquele encontro de Jesus. Então, ele começa assim: a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis.
vamos observar aqui que até hoje, né, nós que estudamos o Evangelho, que estudamos as mensagens que os Espíritos nos traz, essa gama de informações, até nós, muitas vezes, temos alguma dificuldade de compreender e de assimilar, principalmente, a mensagem de Jesus. Nós estudamos 1, 2, 3 vezes, e cada vez que estudamos novamente, percebemos que temos um novo ponto de vista. Compreendemos melhor, né? Vamos esmiuçando mais. Agora, imaginem naquela época, onde os discípulos tinham as suas limitações, inclusive, de entendimento, né? Porque eram pessoas do povo. Né? A maioria deles não tinha estudo, não tinha acesso ao estudo, que era limitado a uma determinada classe. Então, muitos ensinamentos de Jesus, eles tomavam ao pé da letra. E foram, na verdade, compreender após Jesus retornar à pátria espiritual. Né? Depois que Jesus retornou, é que eles começaram a entender mais profundamente a mensagem de Jesus. E isso nós vimos nas atitudes do próprio Pedro, não é verdade? Que depois de negar Jesus, é que se conscientizou do chamado de Jesus para que ele apacentasse as suas ovelhas. E aqui ele vem relatando que, justamente, os discípulos estavam numa contenda acerca do que seria esses tesouros, que as pessoas teriam a necessidade de se despojar das suas riquezas para poderem não só entrar no reino dos céus, mas também compreender e atender o chamado de Jesus. Né? De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados, porque os espíritos, eles eram animados, não é verdade? Com a mensagem de Jesus, eles eram jovens, né? Alguns, dois aqui que Jesus até apelidou, né, de Boanerges, né, irmãos do Trovão, eles tinham aquela energia toda, então eles queriam também que as pessoas se chegassem a Jesus, que seguissem Jesus. Mas muitas vezes eles não compreendiam o espírito real dos ensinamentos do Cristo, né, e levavam muito ao pé da letra. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação, tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Ou seja, era totalmente radical. Né? Para você poder seguir o mestre, você tinha que efetivamente se despojar de tudo e ficar só com a roupa do corpo. Né? E entre os discípulos havia aquele que era Levi, e que Levi havia sido também um publicano, havia sido um cobrador de impostos que, ao chamado de Jesus, se tocou e o seguiu. Né? Ou seja, era entre eles aquele que detinha posses, né? que tinha o convívio da fortuna, né? Dessa vida mais opulenta. Né? E quando... perdão. Sim. E Levi replicava: e quando o pobre nos surge somente nas aparências? Então ele, como havia trabalhado, ele foi um funcionário público, né, que o publicano era um funcionário público, um cobrador de impostos. Então ele via homens
que tinham dinheiro, que tinham posses e que, no entanto, na hora de dar os seus impostos, né, eles choravam, né, como ele coloca aqui, homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum, como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Bom, qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós sabemos que hoje em dia nós vemos isso acontecer. Já tem algum tempo, né, que foi até matéria do Fantástico, quer dizer, já tem bastante tempo, na verdade, de uma senhora que pedia esmolas, né, dizia-se viver da caridade pública e, no entanto, ela tinha bens, ela tinha uma vida sustentável, que, na verdade, era sustentada pela caridade alheia, mas que ela, na verdade, não tinha essa necessidade. E como ela, na verdade, existem alguns também, né? E Levi chamava a atenção para isso. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos, e ele coloca essa reflexão, estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? E eles vinham nessa contenda. Uns colocando, né, que eles deveriam prestar atenção nisso, e outros que eles deveriam, sim, colocar que apenas os humildes, os pobres, os desvalidos é que entrariam no reino dos céus. E Simão argumenta, né, tudo isso é verdade, no entanto, né, entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. E eles vinham nessas contendas. E Jesus, né, neste caminhar todo, na verdade, se mantinha silencioso, apenas na observação, como ele fazia em grande parte das vezes, para aguardar a oportunidade futura do ensinamento. Né? A gente observa em alguns livros, até como aquele Jesus no Lar, que é um livro pequenininho e que traz muitos ensinamentos de Jesus, exatamente essa posição de Jesus. Ele ouve, né, as reclamações, ele ouve as dúvidas, ele ouve, né, as discussões, né, e aguarda a oportunidade propícia para, através do exemplo, através de uma parábola, poder fixar àqueles à sua volta a verdade acerca daquilo, né, daquilo que estava sendo exposto. E assim eles vinham. Eu não vou conseguir ler, né, todo o texto, porque é um trecho grande, está no capítulo 23 do livro Boa Nova, e se intitula O Servo Bom. Então, eu vou ler apenas alguns trechos, porque nós tivemos aí uns probleminhas no começo, aí perdemos algum tempinho, mas o essencial a gente vai trazer aqui, né, para que possamos refletir. E assim eles vinham. Jesus não participava dessas discussões, porém, sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos. Assim como até hoje, né, e em todos os momentos, Jesus nos ouve. Né? Precisamos ter sempre isso em mente. Nem sempre a resposta vem da maneira que a gente imagina que gostaria que fosse, mas ele nos ouve sempre. E, de alguma forma, ele nos leva através de alguma coisa que nos ocorre, através de um próprio estudo, ele nos faz refletir sobre aquilo que estávamos em dúvida, né? Sobre aquela aflição, sobre aquela situação. Então, precisamos estar atentos a esse ensinamento para que não levemos ao pé da letra, assim como os discípulos também muitas vezes levavam, né? E, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava oportunidade
para um esclarecimento geral. Passa-se o tempo e as pequenas controvérsias continuam acesas. E assim, Jesus ia a caminho de Jerusalém, já estava a caminho da Páscoa, né, a Páscoa dos judeus, e a caminho de Jerusalém estava a cidade de Jericó, que é justamente aquela cidade onde Jesus fez a cura do cego Bartimeu, né? E com isso, muitas pessoas tiveram a vontade de conhecer Jesus quando souberam. Perdão. Quando tiveram conhecimento desta cura, né? E entre eles estava justamente o chefe dos publicanos, que era Zaqueu. Sendo que Zaqueu já estava num processo, vamos colocar assim, de autodescobrimento. Porque ele já estava refletindo sobre a sua vida, sobre as coisas que ele fazia, sobre a necessidade de fazer, talvez não necessariamente com essas palavras, mas a consciência de Zaqueu já estava sendo desperta para a necessidade de dar um rumo diferente à sua vida, né? E nós vamos ver isso um pouco mais para frente no diálogo dele com Jesus, né? Grandes multidões se apinhavam nas estradas, tá? Um publicano abastado de nome Zaqueu conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade. Só para a gente compreender quem era o Zaqueu nessa cidade de Jericó, que era também uma das duas cidades principais da Judéia, né? Ele é um homem rico e enérgico. Zaqueu era, porém, de pequena estatura. Tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Então, vamos andar um pouquinho mais rápido, né, no nosso estudo, para que a gente entenda, na verdade, qual é o sentido dessa passagem de Jesus, né, por Jericó e indo na casa de Zaqueu. Então, ele sobe para poder ver Jesus, e quando Jesus está passando, Jesus que tudo sabe, tudo, né? Antes que nós mesmos proferamos a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, Jesus já sabe, né? Antes mesmo que nós peçamos qualquer coisa, ele já nos ouve e já sabe a forma melhor, né, para atender às nossas necessidades, aquilo que melhor vai convir, né, para o nosso progresso. Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Aqui nesse trecho, há algumas outras traduções que colocam que Jesus colocou que ele precisava habitar, né, a casa de Zaqueu. E aqui podemos também interpretar como um chamado para que ele possa habitar, na verdade, a casa íntima de Zaqueu. Esse é o chamado de Jesus, para que ele possa habitar a nossa casa. Então, aqui vamos nos colocar todos como Zaqueu, que estamos procurando a Jesus, né? E precisamos permitir que ele venha habitar a nossa casa, né? Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. E assim, né, super feliz, ele correu e abraçou Jesus. Agora vocês imaginam, ele, chefe dos publicanos, um homem tido como um homem de uma reputação ruim, né?
porque ele, na verdade, cobrava impostos do povo, mandava dinheiro para Roma, e parte daquele dinheiro ele também usufruía. Então, ele era tido como um homem de má reputação. E os discípulos ficaram assombrados com aquilo que Jesus fez. Eles ficaram impressionados. Mas como? Como Jesus pede para ir pousar na casa de um publicano, chefe dos publicanos? Então, eles não conseguiam enxergar ainda além. Eles ainda não tinham compreendido, né, que Jesus não tinha esse preconceito, né, e Jesus não era eletivo, né, todos tinham direito à casa de Deus, né, todos tinham as mesmas oportunidades de atender ao chamado dos céus, né? E os discípulos pensavam, né, as mais variadas coisas. Como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Né? Não se tratava de um rico que devia ser condenado. Então, Filipe, Simão Pedro ficaram extasiados, e os outros apóstolos, não entendendo, na verdade, a profundidade da atitude de Jesus. Então, Zaqueu ficou super feliz, chamou Jesus, mandou preparar aquele banquete, né? Chamou a todos que pudessem, né, da sua casa para conhecer Jesus, os seus filhos, os seus servos, que, na verdade, os servos de Zaqueu eram remunerados. Né? Naquela época se diziam servos, mas eles eram remunerados. Né? E Zaqueu, inclusive, comentou isso. Né? Os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Zaqueu tinha a preocupação de colocar para o mestre que, apesar de ser o homem na posição que ele estava, ele procurava e se esforçava para fazer o bem. Né? E assim ele coloca, né? Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos, aí a gente observa que esse despertar, né, para os verdadeiros valores a serem cultivados de Zaqueu não aconteceu exatamente naquela hora do encontro com Jesus. Ele já vinha nesse processo, né, nesse despertamento. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Aí aqui eu vou pegar um trechinho que está no livro, inclusive eu peguei um finalzinho, né, do estudo das colegas, né, anterior, e elas falavam de Caibar Schutel, e eu também peguei um trechinho, né, de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, que está no item, no capítulo A Prova da Riqueza, onde Caibar comenta o seguinte: o homem rico tem mais dificuldades a vencer que o pobre, além de tratar de si e dos seus, além de procurar manter as exigências sociais, além de escutar e estudar muito porque dispõe de mais tempo que o pobre, ainda lhe cabe o dever restrito de exercer a caridade, quer socorrendo os necessitados do corpo, quer ensinando os ignorantes, dirigindo a todos palavras de conforto, de coragem, de resignação. Deus não condena a riqueza, e ninguém é condenado por ser rico. O que Deus condena é o mau uso que se faz da fortuna. Como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil, disse Jesus, passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico se salvar. Atentando que nesse trecho de Jesus, camelo, na verdade, é uma corda, tá, gente? É uma corda que era utilizada para fazer as redes de pesca. Era uma corda muito forte, muito grossa, então, realmente, era impossível que ela passasse pelo buraco de uma agulha. Então, na verdade, Jesus quis demonstrar que o rico, quando ele vem, né, nessa prova da riqueza, é uma prova muito difícil, né? E os espíritos colocam dessa forma também no livro dos Espíritos, na questão 814 e 816, onde eles colocam para a gente as provas da riqueza e da pobreza. Né? Não vai dar tempo da gente ler esse trechinho, mas para estudos, para reflexões, está no capítulo 4, Lei da Igualdade, questões 814 a 816, provas da riqueza e da miséria, onde a gente vai ver que a prova da riqueza é uma prova árdua. O que nós vemos acontecer é que, infelizmente, muitos que detêm a riqueza não fazem o bom uso dela. O que não era o caso do nosso companheiro Zaqueu. Né? Vem procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Vamos atentar aqui que ele não distribuiu o dinheiro dele de forma a jogar o dinheiro, a dar a esmola. Não, ele tinha consciência de que o trabalho dignifica o homem. Então, que o pai de família buscava o trabalho para o sustento dos seus. Então, que a ajuda maior que ele poderia dar não é dar o peixe, e sim dar condições deles pescarem, né? Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. E Jesus replica, cheio de bondade: abençoado seja o teu esforço. Então, nós percebemos que Zaqueu tinha a preocupação de dar um fim útil à riqueza que ele tinha. Né? E aí, vamos pular um pouquinho mais à frente, Zaqueu coloca: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Ou seja, ele agora sim tinha a verdadeira consciência do que era essa salvação. Qual era o caminho para essa salvação? E Jesus segue, né, ainda em casa de Zaqueu, né, Zaqueu fazendo aquela festa toda, e percebendo, né, assim, uma pequena ausência de Zaqueu, os discípulos vieram a ter com ele e começaram a questioná-lo, porque eles estavam sem compreender as atitudes de Jesus até aquele momento. Mesmo presenciando todo o diálogo de Zaqueu, eles ainda não haviam tomado consciência do porquê de Jesus estar lá. Observem, né? Isso é para a nossa reflexão. Quando muitas vezes as situações de esclarecimento estão no nosso dia a dia, nas coisas que nos ocorrem, e nós estamos tão presos, né, a preconceitos, a atavismos, como disse também a companheira no finalzinho da aula, né, a nossa querida Ana Brito, nós estamos tão presos a atavismos, né, a coisas antigas, a superstições, muitas vezes,
a próprios ensinamentos, né, que se passam de pai para filho, mas sem nenhum questionamento, que eles não conseguiam, enxergar, mesmo presenciando o diálogo de Jesus com Zaqueu, né? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um ou a que adota providências para uma vida inteira? Ou seja, qual é a esmola maior? Seria Zaqueu pegar um tanto do seu dinheiro e dar para as pessoas? Ou ele criar oportunidades de trabalho para que cada um tivesse, ao longo da sua caminhada, com que se manter? Né? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Ou seja, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam-no espantados. Ou seja, aqueles mordomos fiéis são aqueles que praticam a verdadeira caridade. A caridade desinteressada. A caridade de fazer com que o outro possa conseguir o seu crescimento através do próprio esforço. E não simplesmente dando uma esmola para se livrar, né, daquela situação ou daquele indivíduo que possivelmente estaria incomodando. E ele ainda vem discorrendo, né, mais algumas coisas, e aí, finalmente, ele faz esse fechamento desse pensamento para que os discípulos possam refletir. E aqui eu vou deixar também esse trechinho para a nossa reflexão, que nós precisamos realmente refletir. Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, ou seja, finalmente ele compreendeu, né, aquele ensinamento, o mestre acentuou: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. E estamos próximos ao nosso término, e é bom a gente deixar registrado que isso vem acontecendo, na verdade, ao longo desses 2 anos e quase 2 anos e meio de pandemia, com esses acontecimentos, né, sobre os nossos companheiros de Petrópolis, que tudo isso é para a nossa reflexão. Nesse momento onde tantos necessitados, né, em tão pouco tempo, né, cresceu de uma forma tão absurda, tantos necessitados, percebamos que há muitos irmãos
inclusive irmãos de grande fortuna, empresas, se mobilizando, sim, para ajudar, para auxiliar. É que, infelizmente, a nossa mídia ainda vê ainda vê, como me faltou a palavra no momento, o ibope maior, vamos colocar assim, nas tristezas, nas desgraças, né, naquilo que ocorre de ruim. E deixa de mostrar para o público que o bem, ele existe e está sendo feito, né? Mas, como dizem os próprios espíritos, o bem, o nosso bem, o fazer o bem, ainda é tímido. Então, ele ainda não tem a propaganda, me faltou a palavra, né, anteriormente, ele ainda não tem a propaganda que o mal tem. Mas, na verdade, o bem, se nós olharmos, ele é de uma proporção inimaginável. Mas falta que nós o propaguemos. Falta que nós juntemos as nossas mãos para que o bem se torne essa corrente, né, forte, inquebrantável, que Jesus nos chama a formar, através do seu amor, através do seu exemplo. E para a gente finalizar, eu queria deixar que Zaqueu continuou, Zaqueu perseverou, ele seguiu o mestre. Numa comunicação do espírito Leon Tolstói, na obra Ressurreição e Vida, da médium Ivone do Amaral Pereira, é um capítulo muito bonito, né, O Reino de Deus, e é um capítulo muito extenso, muito lindo, que fala do momento na espiritualidade em que Leon Tolstói encontra, né, ele observa o espírito Zaqueu, né, e ele fica profundamente emocionado, porque ele relata que, na verdade, quando teve ciência dessa passagem, né, nos evangelhos, ele sempre teve uma simpatia muito grande por Zaqueu, pelo esforço de Zaqueu em se melhorar, né? Então, ele traz para a gente esse relato que Zaqueu estava falando para alguns outros, né, espíritos, no momento em que ele se deparou com esse grupo de espíritos, né, nessa conversa. Então, Zaqueu relata o seguinte: a bondade do mestre Galileu, isso é relato de Leon Tolstói, sobre o que Zaqueu estava falando, né? São palavras que ele transmitiu de que Zaqueu estava conversando, né? Relatando aos ouvintes. A bondade do mestre Galileu, né? Fala Zaqueu, honrando-me com uma visita e uma refeição em minha casa, eu, um renegado pela sociedade, porque um publicano, tocou-me para sempre o coração, meus amados, conforme sabeis, ele ia dizendo. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem. Ou seja, naquele momento que Jesus passou embaixo daquele sicômoro, ele já sabia o que ia no coração de Zaqueu. Assim como ele sabe o que vai no nosso coração. Penetrou com minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom. E aqui eu quero compartilhar com vocês, né, o meu desejo sincero, e que eu acho que podemos fazer o nosso desejo sincero, né, de que esse desejo seja, né, entre aspas, a nossa aflição. O nosso desejo sincero de sermos bons.
efetivamente bons, né? Ou nos esforçarmos para sermos bons. Sabemos que, como assim Jesus falou, bom é o nosso Pai que está nos céus. Mas que possamos, ao longo da nossa caminhada, através de todos esses exemplos que temos a oportunidade de ter acesso, através do que nos traz os Espíritos, através de todo o Evangelho, que só o Evangelho já é o nosso guia essencial para a existência. Mas toda a espiritualidade, né, nos trouxe um manancial maravilhoso para que possamos ter uma base sólida daquilo que Jesus veio nos trazer, daquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Que possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, e a cada novo ensinamento trazermos para o nosso coração e essas reflexões, para que a cada dia isso seja um exercício constante na nossa caminhada. Agradeço pela oportunidade do estudo, né? É sempre muito bom a gente poder estar online ou presencial, que a energia, na verdade, é que faz a diferença, com todos os amigos que nós já conhecemos, que revemos, tá? E isso é uma oportunidade sempre maravilhosa. Um beijo no coração de todos, muito obrigada pela oportunidade, que Jesus nos ampare e nos abençoe infinitamente. Agradecemos a nossa querida irmã, Jaqueline, por essa linda palestra, essa reflexão tão importante, porque a história de Zaqueu é muito linda, né? E os ensinos de Jesus amparando esse irmão nas suas necessidades, que são as nossas também, mostrando que o Mestre está sempre ao nosso lado, nos amparando. Então, muito linda a sua mensagem, muito obrigada, minha querida amiga, por aceitar sempre o nosso convite. E para a gente encerrar, nós vamos pedir à nossa irmã Denise para fazer a nossa prece de agradecimento.